Olá, turma! No vídeo de hoje vamos fazer a correção da avaliação final da terceira unidade. E aí as primeiras 5 questões tratam sobre introdução às funções, né? As noções de funções, as noções gerais, tá? Então a primeira questão traz aqui um diagrama de flechas e pede para a gente determinar a lei de formação dessa função, tá? Representada por esse diagrama, onde a função é do conjunto A, do conjunto verde, no conjunto B, no conjunto rosa aí, representado pela cor rosa, tá? Então, a função, ela pega o 5, leva no 0, pega o 30, leva no 50, pega o 50, leva no 90. Então, das alternativas, a alternativa que representa essa função seria a alternativa A, né? Que ela vai dobrar o valor. A função ela dobra o nosso valor do domínio e subtrai 10 unidades, tá? Então, o dobro de 5 é 10, 10 menos 10, 0. Então, 5 elevado no 0. O dobro de 30 é 60. 60 menos 10, 50. Então, 30 elevado no 50. O dobro de 50 é 100. 100 menos 10, 90. Então, 50 elevado no 90. Então, de todas as alternativas aqui, a que representa a formação dessa função é a alternativa A. Na questão 2, né, trata sobre domínio da função. A gente tem uma função aí definida. Ela é formada pelos conjuntos reais, exceto o número, ou seja, qual é o número que não pode estar no domínio dessa função, que daria problema se estivesse no domínio dessa função. No caso, como a gente tem uma função aí formada por uma fração, né, um quociente, então a gente sabe que o denominador da fração não pode zerar. Então, isso aqui tem que ser diferente de zero. Então, a gente tem que tirar o número que zera essa equação, né? Que no caso é o 3, né? Que se x for 3, 3 menos 3 vai zerar tudo isso aqui. Logo, questão 2, alternativa B. Então, pode ter todos os números reais menos o 3, porque se o 3 estiver no domínio dessa função, vai zerar o denominador e não existe divisão por zero, certo? A 3 pede para a gente identificar qual dos diagramas representa uma função, certo? Então, a alternativa A não representa a função, porque do mesmo elemento do domínio estão partindo, ele está sendo associado a duas imagens diferentes, isso não pode ocorrer. A alternativa B representa a função, certo? Então, alternativa B. Cada elemento do domínio é levado em um único elemento no contradomínio e todos os elementos do domínio tem alguém, está flechando alguém no contradomínio. Já na alternativa C, ó, tá sobrando os 3 que não está flechando ninguém. Então, não caracteriza uma função. Logo, questão 3, alternativa B. A 4 trata-se de produto cartesiano. Então, qual é o produto cartesiano do conjunto A cartesiano B? Então, A cartesiano B, a gente vai fazer, pegar a primeira entrada são os elementos de A e a segunda entrada são os elementos de B, certo? Então, A cartesiano B ficaria o par ordenado menos 3, 1, menos 3 com o 4. Então, percorri o menos 3 com todos os elementos de B, percorro agora o 2 com o 1 e o 2 com o 4. Então, esse seria o A cartesiano B, que está representado aqui na alternativa D. A questão 5 pede para vocês determinarem, tá aí, né, uma situação envolvendo função. Um motorista cobra R$ 4,50 de bandeirada, mais 90 centavos por quilômetro rodado. Então, a questão pede o preço a pagar por um passageiro, por uma corrida que percorreu 22 quilômetros. Então, para a gente saber o total a pagar, a gente vai fazer o quê? Se a cada quilômetro cobra 90 centavos, a gente vai pegar esses 22, multiplicar pelo 90 e somar o valor fixo, que é de R$ 4,50, tá? Então, 22 vezes 90 dá 19,80.
Vai ficar 19,80 mais os 4,50. Isso vai ser igual a 24,30. Então, o total a pagar aí por essa corrida é R$ 24,30. Avançando agora, a partir da questão 6, são questões mais específicas sobre a função afim, certo? Então, a 6 aí também tem uma situação problema e pede para vocês determinarem a lei de formação dessa situação aí. Então, você tem o quê? Que Andréia possuía R$ 600 para fazer uma cirurgia, que tinha custo total de R$ 3.000, tá? No mês de outubro, ela passou a economizar do seu salário R$ 200, que será utilizado para pagar essa cirurgia. Então, a questão quer saber a lei de formação que relaciona o tempo em meses com a quantia em reais. Então, a função que vai representar é o quê? A função vai ser o quê? Ela já tinha 600, tá? E a cada mês, X representa os meses, né? O tempo em meses. A cada mês ela vai estar economizando R$ 200. Então, esses valores que ela vai economizar a cada mês vai ser somado aos 600 que ela já tinha. Então, vai ser 600 mais R$ 200 a cada mês. Então, se cada mês eu represento por X, 200x, tá? Então, alternativa D, 200x mais 600. Apresenta a lei de formação dessa função. Questão 6, a gente tem aqui uma função afim, dada por essa lei de formação, 2x menos 3, e temos algumas afirmações. Então, vamos ver qual ou quais das afirmações está correta, tá? O coeficiente angular da função é 2, certo, né? O coeficiente angular é o termo que acompanha a variável x, é o 2. O coeficiente linear é 3. O coeficiente linear é menos 3 e não 3, então tá falso. A imagem da função para x igual a 1 é menos 1, ou seja, quando x é 1, qual vai ser a imagem da função? Quem vai ser o f do 1? Vamos verificar se é o menos 1. 2 vezes 1, menos 3. Isso é igual a 2 menos 3, que é igual a menos 1. Então, a imagem da função para x igual a 1 é sim o menos 1, tá? Então, o item 3 também está correto. Logo, a alternativa é que nos diz que somente 1 e 3 são verdadeiras, tá? A 8 agora, ainda sobre função afim. Sobre o comportamento da função, o que é que a gente pode afirmar? F de x é crescente, pois seu coeficiente angular é positivo e igual a 4. Verdade, né? O coeficiente angular dessa função é 4, um número positivo, e quando o coeficiente angular é positivo, nós temos uma função crescente, tá? Então, questão 8, alternativa A. A 9 quer saber o zero dessa função aqui, ou seja, qual é o número que anula essa função. Vamos igualar essa função a zero e descobrir qual é o valor de x que a gente substitui aí que vai zerar, tá? Então, menos 2x é igual a menos 5, multiplico por menos 1, né, para tirar o negativo. 2x é igual a 5, logo x é igual a 5 sobre 2, que é 2,5. Então, questão 9, alternativa D. Alternativa B, desculpa. Quando x for 2,5, vai zerar a nossa função, né? Aqui vai ficar menos 5 mais 5, zera a função. E para finalizar, a questão 10 pede para a gente estudar, né, essa função e dizer em quais intervalos ela é positiva, é negativa ou é nula. Então, a gente determina o zero da função, né? Igualando essa função a zero. Descobre qual é o valor de x que vai anular essa função. Então, 2x é igual a 6. X é igual a 6 dividido por 2, que é 3. Então, a função vai ser nula para x igual a 3, tá? Como a nossa função é uma função crescente, então, a gente tem essa situação aqui,
Então, ela vai ser positiva. Tem essa situação, x igual a 3, né? Então, ela vai ser positiva para os valores de x maiores que 3 e negativa para os valores de x menores que 3, tá? E assim a gente finaliza a correção da nossa avaliação.